Folha. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 21 de outubro de 2012, domingo. O verbete é de número 2454. Ele tem 7 páginas, 142 logias e 16 máximas. O tema é para dever intermissivo. A especialidade é intermissiologia. Quem redigiu o verbete aí se dedicou muito à pesquisa é o nosso professor Rodrigo, que está aí hoje muito bem assessorado. Definição. O para dever intermissivo é a responsabilidade específica do proexista lúcido dos próprios compromissos evolutivos perante o maxi-mecanismo interassistencial multidimensional, estipulado em conjunto com o evoluciólogo e assumido voluntariamente durante o curso intermissivo pré-ressomático, a ser cumprido nessa dimensão intrafísica, compondo parcela magna de toda a programação existencial que é a PROEX. O holopensene do curso intermissivo vincado ao paracérebro. O holopensene do curso intermissivo relembrado na intrafisicalidade. O mater pensene predominante revelado nas ideias inatas do intermissivista. A hombridade no cumprimento dos paradeveres intermissivos. A vontade inquebrantável de interassistir. Os liames obrigacionais max-proexológicos. O dever da retribuição. A priorização dos paradeveres intermissivos em favor da autoevolução. O parapsiquismo interassistencial escancarando a existência dos paradeveres intermissivos. A clarividência propiciando a autorrecuperação de megacons. Os paracompromissos avançados em conjunto com o evoluciólogo. O ápice da lucidez extrafísica. A hiperacuidade pancognitiva. Agora nós temos aí na argumentologia o tópico sobre taxologia com 100 possíveis hipóteses para deveres intermissivos, assumidos durante o período pré-ressomático, provocando o pesquisador interessado ao auto-questionamento exaustivo. É bom ver esses 100 itens. Remissão. Os 15 verbetes nós mostramos aí 5. Autodiscernimento, cláusula pétrea, mega responsabilidade, mini peça interassistencial e para dever. Frase enfática. O parapsiquismo, se empregado em alto nível interassistencial, permite à consciência intermissivista captar a grandeza das para-responsabilidades assumidas no ápice de autolucidez extrafísica. Você, intermissivista, já descobriu quais são as autorresponsabilidades intermissivas? Você já as assumiu? Em qual patamar as tem cumprido? A mega análise agora com João Paulo são 20 itens. Autoabnegação, consecução, priorização, para compromisso, para comprometimento. Mini peça, megatares, megacons, megafoco, genepensenidade. Incorruptibilidade, interassistencialidade, para-responsabilidade, autodeterminologia, fraternologia. Intermissiologia, lucidologia, materpensenologia, max-proexologia e taristicologia. O verbete aí do dicionário hoje é omnitransformismologia. O argumento é omnievoluciológica. Agora, nós temos aqui questionamento. No verbete do DAC, em conclusion, taquirritmologia, poderia nos explicar melhor o fato de o princípio da instantaneidade da dinâmica intraconsciencial deflagra a mudança relampagueante do megafoco da consciência em bases homeostáticas? O caso todo aqui é o seguinte: nós temos que entender que a vida é movimento e o paracérebro é prismático. A ressexologia é imposição.
O óleo pensene versátil, polivalente, atacadista, é superior ao óleo pensene simplista, monovalente, varejista. A verdadeira natureza consciencial é multifacetária, taquirrítmica e poliédrica. Então, por aí a gente vê que a dinâmica intraconsciencial ela vai ficando aperfeiçoada, potencializada e mais rápida ao passo que a consciência vai evoluindo. Agora, o único megafoco que devemos manter imutável e evolutivo, sim, esse aí não tem jeito de você fugir mesmo, né? A pessoa está sempre em evolução. Nossas rotinas úteis devem ser modificadas de tempos em tempos? Sim. Toda rotina, se ela ficar muito cristalizada, é como se diz, há uma parada do processo, a pessoa fica estável, paradona. Quando acontece isso, ela regride. Agora, Álvaro Betógrafo, em Pensenologia, página 1, quinta e sexta linhas, quais são suas dicas otimizadoras para que o óleo pensene do curso intermissivo seja relembrado na intrafisicalidade? Bom, a minha dica para a gente relembrar o óleo pensene do curso intermissivo aqui na intrafisicalidade, a gente trabalhar cada vez mais com parapsiquismo. Então, assim, se a pessoa que perguntou puder participar cada vez mais de cursos de campo, participar de dinâmica e procurar empregar as energias e o parapsiquismo no seu dia a dia. Então, essa é que eu vejo a principal e maneira mais básica da pessoa relembrar o curso intermissivo aqui. Na Fatologia, página 1, sétima linha. Como realizar de modo lúcido o resgate dos paraengramas holomnemônicos? Bom, esse resgate dos paraengramas holomnemônicos, ele tem direta relação com as retrocognições. Então, para a gente ter mais retrocognição, é o que eu acabei de falar, é a gente aplicar e trabalhar cada vez mais o parapsiquismo e nos estudar, aprofundar o autoconhecimento. Porque à medida que a gente vai aprofundando o nosso autoconhecimento, nos conhecendo cada vez melhor. E, aliado a isso, o parapsiquismo, o resgate dos paraengramas holomnemônicos, eles são uma decorrência natural desse aprofundamento. Ainda na Fatologia, página 2, quinta linha. Como conviver com o jogo de cintura, ou com jogo de cinturas, com as múltiplas concessões pessoais diárias? Bom, como a própria pergunta já diz, o jogo de cintura é imprescindível para concessão nessa questão das múltiplas concessões diárias. Se a pessoa não tiver flexibilidade no seu dia a dia, não tiver esse jogo de cintura, ela não vai ser capaz de fazer as concessões que são necessárias para o cumprimento das tarefas que ela tem para realizar nessa dimensão. Então, essas concessões, elas fazem parte do processo de cumprimento dos paradeveres intermissivos. Álvaro Betógrafo, em Fatologia, página 1, quarta e quinta linhas. Poderia ampliar a resiliência no cumprimento das tarefas diuturnas? Sim, a resiliência, ela é muito importante no cumprimento dessas tarefas diuturnas, porque o intermissivista ele tem um desafio que extrapola o desafio da massa, da SOCIM, das pessoas de uma maneira geral. Ele tem uma programação existencial, ele tem uma tarefa para cumprir nessa dimensão. Isso, com certeza, exige resiliência por parte do intermissivista. Então, se ele não tiver resiliência, se ele for uma pessoa fraca, tíbia, pusilânime, até certo ponto covarde, ela não vai procurar desenvolver a resiliência dela para cumprir essas tarefas diuturnas, porque a Proexis, ela se constrói dia após dia, não é uma coisa pontual ou isolada, é um trabalho que ele vai se construindo ao longo do tempo. Então a resiliência é importante para que a pessoa tenha resistência, tenha vigor para poder cumprir essas tarefas que são diárias. Ainda em Fatologia, página 2, segunda linha, ou primeira linha.
Poderia ampliar a maxidissidência ideológica imprescindível? Sim. Muitas vezes a gente percebe que determinadas pessoas não conseguem atingir um nível de completismo maior nas suas tarefas, nas suas manifestações, porque elas ainda se encontram presas em determinadas conjunturas, em determinadas situações, em determinadas injunções que não permitem elas alcançarem um patamar evolutivo melhor. Então, para isso que eu destaquei aqui na fatologia, essa maxidissidência ideológica. Muitas vezes a pessoa fica presa num viés político, num viés religioso, num viés sectário, filosófico, qualquer que seja o viés, principalmente os vieses dogmáticos, a pessoa fica presa naquele círculo e ela não consegue cumprir aquilo que ela tem para cumprir. Então, essa maxidissidência ideológica se faz imprescindível aqui na questão dos paradeveres. Agora, em Parafatologia, página 2, segunda linha, poderia ampliar a clarividência propiciando a autorrecuperação de megacons? Sim. Isso eu quis trazer aqui para a parafatologia, porque foi até uma experiência que eu tive em relação ao acoplamentário que eu fiz esse ano e que me propiciou uma série de autoconhecimentos e de recuperação de cons muito grande. E isso foi propiciado graças à clarividência que eu tive a oportunidade de ter experiência nesse acoplamentário, que me fez perceber qual era o mecanismo multidimensional extrafísico que efetivamente funciona nesse curso de campo. Então, quando eu tive a noção e a ciência do que realmente acontece extrafisicamente, a grandeza do trabalho que é feito, eu passei a recuperar cons e, a partir dessa lucidez desse trabalho que é feito, eu consegui recuperar cons a partir dessa experiência que eu tive. Então, isso foi no acoplamentário? Foi no acoplamentário. Então, agora, quando tiver gente aí sobre acoplamentário, vou mandar falar com ele. Que ele teve a experiência, é aquilo que eu vivo falando que os outros têm. Como ele está falando publicamente, é bom de saber. Eu coloquei justamente por causa disso. A unidade de medida, entende? Eu coloquei justamente por causa dessa experiência que eu tive. Aliás, esse verbete é fruto do acoplamentário. Porque eu percebi que por essa... Você pagou o curso? Paguei. Então está tudo ok. Em Parafatologia, página 2, quinta linha, poderia comentar sobre as alianças multidimensionais? Sim. Essas alianças multidimensionais são os acordos e os pactos que a gente faz multidimensionalmente. Então, são aquelas convenções que nós tratamos, muitas vezes com os nossos colegas de curso intermissivo, ou com as nossas futuras duplas evolutivas, enfim, com as pessoas que vão ressomar no mesmo momento evolutivo que a gente, para cumprir a Max Proex, né? Então, essas alianças multidimensionais, na verdade, são esses acordos que nós fazemos, alguns de nós, né? Não são todos, mas alguns de nós fazemos para cumprir aqui nessa dimensão intrafísica. Na Fatologia, página 1, última linha, poderia expandir o item a homeostase pessoal de estar no fluxo do cosmos? Sim. Bom, a homeostase pessoal de estar no fluxo do cosmos, na verdade, é uma decorrência da execução e do cumprimento da nossa Proex. Então, é uma decorrência lógica, a partir do momento que nós cumprimos as tarefas que nós nos dispusemos a cumprir aqui nessa dimensão, a homeostase é uma consequência, é um efeito, é uma derivação lógica desse cumprimento. Então, a partir do momento que a pessoa cumpre os deveres que ela tem para cumprir, que ela se comprometeu no curso intermissivo, essa homeostase é praticamente automática, espontânea. Então, esse cumprimento e essa homeostase significa a pessoa entrar no fluxo do cosmos, quer dizer, ela está passando a atuar e a agir, a se manifestar conforme o fluxo do cosmos, porque o fluxo do cosmos
é uma questão cosmoética, e o cumprimento dos paradeveres também está dentro da cosmoética. Agora, na fatologia, ainda na página 1, última linha, poderia falar sobre a reintegração com a Equipex enquanto Consim? Sim. A reintegração da Consim com a Equipex é justamente isso. A pessoa, quando ela se encaixa, a pessoa se amolda às obrigações que ela assumiu no curso intermissivo, ela se encaixa e se amolda nessas obrigações aqui na intrafisicalidade, a Equipex, ele volta a se reintegrar com a Equipex que ele trabalhava no curso intermissivo, na intermissão de uma maneira geral, não só como ele poderia até ser assistente na intermissão ou como assistido. Então ele volta a se reintegrar com essa Equipex que o ajudava na intermissão aqui na intrafisicalidade. Então ele volta a estabelecer um rapport com essa Equipex que vai auxiliar ele no cumprimento desses deveres. Gente, o segundo Congresso Internacional dos Intermissivistas vai ser realizado no dia 12 a 14 de julho do ano que vem. E eles estão com a chamada de trabalho que tem que ser entregue até o dia 17 de janeiro do ano que vem agora. Quer dizer, daqui 2 meses. De modo que os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail tecnicocientifico@caec.org. De modo que quem estiver interessado é bom entrar. Segundo Congresso Internacional dos Intermissivistas. É coisa muito séria. E eles já estão recebendo estão falando muito nisso para receber já em janeiro, para em julho os trabalhos serem apresentados. Outra coisa, nós estamos aqui com a dispersidade. Então é do dia 26 a 28 agora, sexta a domingo, no auditório do CAEC. Então, você admite a possibilidade de atingir a dispersidade ainda nesta vida humana? Aqui, então, dá todos os esclarecimentos e dados. Quem são os EPCONs e gente que está funcionando mais sério? Moacir Gonçalves, Marina Tomás e Rui Bueno. E outra coisa, tem um máximo aqui, que é uma apostila, que é um manual, que vai ser entregue a cada um deles. Vale a pena ver. Manual do curso de dispersidade. Autodispersidade, mega desafio alcançável. Agora, esse manual foi feito pelo Moacir. Agora, tem muitos dados interessantes aqui no curso. Os verbetes da enciclopédia que são, vamos dizer, estudados pelas pessoas. Isso aqui vale a pena. A equipe do curso é enorme, tem muita gente funcionando aqui dentro. Vale a pena ver, não é só os 3 que eu falei, não. De modo que vale a pena ver. Só essa apostila aqui já vale mais do que o curso, pela situação que tem, o que eles estão mostrando e a inter-relação que eles estão fazendo de verbete. Vale a pena estudar isso. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, não sei se vocês leram ali, e tem ali um quadro chamado recomendação. É para as pessoas que vêm aqui e não usam o paracérebro. Elas chegam aqui, às vezes fica de boca aberta, ou dorme, ou não fala nada. Agora tem gente que já veio aqui 3 anos e não disse nenhuma palavra. Entende? Então isso aqui lá é para elas. Elas estão desperdiçando o paracérebro delas. É isso que a gente fala. De modo que precisa mexer no laringe chakra para que o paracérebro se manifeste. Porque senão a gente fica até desconfiado. Será que essas pessoas têm paracérebro? Pois é, precisa de ver, né? Está faltando alguma coisa aí no fim. Então, eu peço a vocês que todos que passaram ali, sem ler, que é a hora de sair, então vocês leiam o que está escrito lá na recomendação, que é uma pequena advertência, né? Nem paracérebro. Deve ser isso. Paracérebro. Está faltando alguma coisa. Agora, eu entrego, Arlindo, o professor Rodrigo para você. Rodrigo, na página 2, patologia, 3ª e 4ª linha, os escopos cosmoéticos desafiantes. Bom,
os escopos cosmoéticos desafiantes são aqueles objetivos maiores que a consim, né, a consciência aqui ressomada, ela já admite para ela já enxerga e já vê que existem coisas maiores que precisam ser feitas aqui na intrafisicalidade. Então, é aquela pessoa que já pensa grande, né, já passou daquelas tarefas menores, ela já está pensando maior, ela já está querendo uma coisa maior. Então, ela já estipula ou já percebe coisas que ela já assumiu na extrafisicalidade, no curso intermissivo, coisas maiores, coisas mais desafiantes. São esses escopos, esses objetivos que eu quis trazer aqui para o verbete. Na parafatologia, quarta linha, os múltiplos acordos firmados na extrafisicalidade. Sim. Isso tem a ver também com o que eu falei sobre as alianças multidimensionais, né? Esses acordos firmados na extrafisicalidade, eles têm a ver com esse sinergismo que existe, que deve existir na Maxi Proexis, né? Então a Maxi Proexis, ela na verdade, ela é fruto de acordos e de consensualismos realizados no curso intermissivo, entre os colegas de curso intermissivo, que eles acordam entre si e decidem realizar determinadas tarefas no intrafísico. Então, esses acordos firmados na extrafisicalidade, eles têm esse propósito, que é o cumprimento grupal de uma determinada tarefa. Tá, ok, obrigado. Aqui, você poderia aprofundar um pouquinho mais, para mim compreender a tua exemplologia na página 4? Eu sabia que ia perguntar sobre isso. Sim. Essa exemplologia é bem explicativa mesmo sobre o que eu quis dizer aqui com o paradever intermissivo. Então, o paradever intermissivo simples, eu vou ler aqui, é a autoimposição de determinado para-compromisso condizente ao cumprimento de tarefa específica e individual. Então, quer dizer, é aquela tarefa que a pessoa só cabe a ela, só compete a ela realizar. E é uma tarefa específica, é aquela coisa pontual que só compete àquela pessoa realizar. Entendeu? Uma tarefa individual. Não é uma coisa grupal, né? Como eu coloco aqui no para-dever intermissivo composto, que é a autoimposição de determinado para-compromisso. Desculpa, esse é o complexo. O composto, ele trata de tarefas sucessivas, específicas e individuais. Então, quer dizer, para a pessoa, ao cumprir aquele para-dever, é uma sucessão de atos que ela precisa fazer até chegar no cumprimento daquele para-dever. Por exemplo, um exemplo assim bem simples, elaborar um livro, uma GESCOM. É um caminho que ela tem que percorrer até chegar lá. Não é uma coisa pontual, ela tem que reunir material, tem que estudar muito a fundo, tem que ir atrás, tem que ter vivências de preferência, tem que ter experiência naquilo. Então, é um crescendo, é uma sucessão de experiências. Então, por isso que eu digo, é uma coisa composta, são várias coisas que compõem esse para-dever. Agora, o para-dever intermissivo complexo já é aquele grandão, que são atos sucessivos e são realizados por um grupo. Então, é o para-dever grupal, é de um grupo. E é decorrente de atos sucessivos, de vários tempos, vários momentos que precisam ser passados até alcançar o completismo naquele para-dever. Você acha, então, que o composto teria um foco ainda um pouco mais individual e o complexo foca mais no trabalho em grupo? Exato. Quanto mais pessoas envolve, mais complexo se torna. Ok. E logo abaixo, em Holpeck, na segunda linha, né, você fala, o verdadeiro inversor já não admite empurrar com a barriga os para-deveres intermissivos. Desenvolve um pouquinho mais essa ideia. Sim. Então, a pessoa que ela já admite ser praticante da técnica da Invexis, ela já não tem como mais ela empurrar com a barriga aquelas coisas que já estão óbvias, já estão claras, que ela tem que realizar aqui nessa dimensão. Então, a base da Invexis
é a pessoa antecipar a interassistencialidade. Então, a pessoa que se diz praticante da técnica da INVEX e não está, vamos dizer assim, em sintonia com a interassistencialidade, não está, por exemplo, voluntariando, não está fazendo nada, e se diz praticante da técnica da INVEX, para mim é uma pessoa, na minha concepção, uma pessoa que empurra com a barriga os paradeveres. Ela não está agindo conforme, não está existindo verbação por parte dessa pessoa. Então ela está empurrando com a barriga, né? Okay. Então por isso que eu digo, o inversor, ele já não, o verdadeiro inversor, né? Por isso que eu até enfatizo essa palavra, o verdadeiro inversor, ele já não admite empurrar com a barriga os paradeveres intermissivos, que nada mais é interassistencialidade. Ele já não empurra mais com a barriga a interassistencialidade, ele quer ser o primeiro a assistir os outros. Okay. Esse é o sentido aqui. Obrigada. De que maneira a autocoerência quanto aos paradeveres intermissivos pode ampliar o livre-arbítrio pessoal? Bom, eu entendo assim que a autocoerência ela tem relação com o próprio nível de cosmoética da pessoa. Quanto mais autocoerente a pessoa for, mais cosmoética ela vai se manifestar, vai se demonstrar em relação à realidade que está à volta dela. Então, essa coerência essa autocoerência, esse nível maior de cosmoética que está relacionado a essa autocoerência da pessoa, só vai ajudar ela a cumprir os paradeveres. E isso só vai propiciar para ela um nível maior de livre-arbítrio. Porque quanto mais ela cumpre os paradeveres dela, quanto mais ela cumpre as obrigações que ela tem que fazer, por exemplo, ela se desfaz de interprisões, ela já tem independência, já consegue tocar a vida dela sozinha, ela já vai ter cada vez mais livre-arbítrio para fazer as escolhas dela conforme a autocoerência dela demanda. Então, essa relação entre livre-arbítrio e autocoerência tem bastante relação. No verbete há repetidas referências ao fluxo cósmico e sua relação com a homeostase evolutiva. De que forma a busca pelo acerto diário na aplicação dos paradeveres pode ser considerado um caminho para o autodeterminismo evolutivo? Bom, essa questão do fluxo, como foi dito na própria pergunta, tem muito a ver com a questão dos paradeveres. E esse autodeterminismo evolutivo é justamente o que eu acabei de falar na pergunta anterior. Porque a pessoa ela já se autodetermina naquilo que ela quer fazer. As condições mesológicas já não impõem a ela o que ela deve fazer. Ela já autodetermina as próprias escolhas. Então, à medida que ela cumpre os paradeveres, quer dizer, aquelas coisas que ela já se obrigou a cumprir, ela passa a ter cada vez mais liberdade de continuar cumprindo os paradeveres que ela tem que cumprir. Então, é o que eu havia dito e eu reforço agora, que quanto mais se cumpre, mais liberdade se tem. Eu acho que eu até cito aqui na paradoxologia, que é até um paradoxo, porque aqui o paradoxo de quanto maior o livre-arbítrio conquistado, maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico. Então é justamente esse o raciocínio que eu estou tentando trazer aqui. Professor, estou estudando sobre a ectoplastia e surgiram duas dúvidas. A ectoplastia pode ser considerada um estigma, marca energossomática e paragenética? Olha, se é estigma é porque a pessoa não sabe assumir o problema de uma maneira, abordando de uma maneira cosmoética. Aí ela mesma que está fazendo o estigma. Porque a ectoplastia é uma condição evolutiva para ajudar ainda mais a condição confortável, sadia, homeostática da consciência. O ectoplasma dermatogênico pode alterar a derme do ectoplasma ou de pessoas próximas dele quando exteriorizado? Olha, o ectoplasta, ele pode sim
curar uma série de doenças que tem. Agora, as dermatoses são aquelas que são mais sensíveis ao processo da energia. A maioria das dermatoses existem porque tem energias gravitantes alteradas dentro dos órgãos e sistema do corpo humano. Então, na questão dermatogênica, não há dúvida que aí o processo ectoplástico funciona melhor. Agora, para aquelas pessoas que têm ectoplastia e que não ligam para isso, elas às vezes arranjam muitas doenças dermatogênicas. Isso aí faz até despacho, sem certo despacho que eles fazem, doenças também de pele na pessoa. Estuda porque a pessoa tem ectoplastia. Então o problema é estudar a ectoplastia para a gente ajudar os outros, ou seja, fazer assistência com a ectoplasma. Quem não faz, o negócio não funciona, dá problema, fica dentro de uma condição patológica. Em sinergismologia, com você agora, Rodrigo, o sinergismo entre os ex-colegas do curso intermissivo na atual Ressoma. Estar em grupo é muito difícil de reencontrar ex-colegas, acredito, que também você poderia explicar melhor, dando exemplos? Sim. Eu coloquei isso justamente por causa de provavelmente algumas pessoas que fizeram curso intermissivo comigo, né? Aqui nós já temos 30 advogados, não é isso? Pois é, já tem essa característica também. Mas esse sinergismo entre os ex-colegas, ele ocorre, mas o desafio está justamente aí, a gente descobrir quais são os nossos ex-colegas de curso intermissivo. Mas isso a gente vai descobrir com o tempo, você ficar de olho nas pessoas que estão ao seu redor, principalmente para a pessoa que voluntaria, né, que está dentro aqui do Holopensene da Conscienciologia, ficar de olho a pessoa que você tem mais afinidade, que você tem mais empatia, tem mais rapport, e ficar de olho e conversar muito com esse tipo de pessoa para saber. Mesmo com essa sinergia, como lidar com os melindres dentro de um grupo? Bom, melindre, ninguém é perfeito aqui, né? Então, melindre, obviamente, com exceção do Arlindo. É verdade. Já tem um serenão aqui. Mas melindre, isso faz parte. Uma pessoa pode ter melindre a qualquer momento. Isso não é implicação nenhuma, não vai atrapalhar o sinergismo. Um dia ela ter melindre, um dia o outro, não tem problema. Isso aí você vai lá conversa. Suscetibilidade. A suscetibilidade é muito grande. Oi, Rodrigo. Aqui na página 6, no item 63, para a direitologia. Eu queria saber o que você pensou quando você colocou no emprego da lei suprema. O que você entende por lei suprema? A lei suprema é um verbete. E essa lei suprema é um verbete que diz daquelas leis que procuram resguardar os direitos universais das pessoas de uma maneira geral. Então aqui, eu vejo que é um dos escopos, um dos pontos importantes aqui da paradireitologia, tem relação com a paradireitologia, que é justamente isso, defender os direitos universais das consciências e o emprego da lei suprema, né? Que, na verdade, a gente pode também traduzir isso para a questão dos direitos humanos, né? Porque hoje em dia já existe um entendimento assim consolidado de alguns direitos humanos que devem ser resguardados e consagrados para todos, né? Por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade. Então, isso faz parte do estudo do paradireito também, né? E eu vejo que pode ser um paradever da pessoa, né? Trabalhar com isso. Tá bom, obrigada. Rodrigo, aqui no ata, né? Tânia Guimarães. Sim. Na Satologia, na página 2, tá? Penúltima linha, no comecinho, as múltiplas concessões pessoais diárias. Você pode falar sobre essas múltiplas concessões, por favor? Sim. Essas múltiplas concessões, eu já comentei aqui um pouco antes, mas é importante a gente falar também que essas múltiplas concessões, elas têm relação com o heteroperdoamento, né? Então, muitas vezes a gente percebe as dificuldades, as limitações das pessoas que convivem com a gente ao nosso redor, e a gente
quando a gente precisa cumprir uma determinada tarefa, a gente muitas vezes precisa perdoar essas pessoas, as limitações e fazer concessão, né, dessas limitações que as pessoas têm. Então, devido ao nível evolutivo que a Terra, o mundo se encontra atualmente, de uma maneira geral, elas se tornam múltiplas. Então, a gente percebe que a Socin ainda é patológica, tem muita besteira que a gente convive, a gente percebe e vê por aí. Então, isso faz com que nós temos que tomar atitudes proativas em relação a isso. Então, essas concessões múltiplas, pessoais e diárias, elas são necessárias se a gente quer manter, por exemplo, um nível de imperturbabilidade maior, se a gente quer procurar sobrepairar essas condições todas, tudo visando o cumprimento desses paradeveres intermissivos. Por isso que eu destaquei aqui na fatologia essa questão das concessões. Das concessões. Mas aí, na sua explicação, você falou só da hétero. Também não haveria um percentual, talvez até mais razoável, maior, de auto? Você também... Auto-perdoamento? Isso. Não. Não, de auto-perdoamento. Não, que a gente fala que o ideal é a gente não ser autocorrupto. Autocorrupto. O ideal é a gente ser auto-imperdoador para que a gente não seja conivente com os nossos trafares, com as nossas corrupções. Esse é o ideal, é o que a gente fala aqui. O ideal é a gente perdoar, fazer concessão das besteiras dos outros e ser imperdoador conosco mesmo e procurar evoluir as nossas dificuldades. Esse que é o ponto aqui da Conscienciologia, né? Ok, muito obrigada. Professor Valdo, no verbete do DAC, na primeira página, argumentário, quarta linha, o senhor coloca: daí surgem as plurivocações, as superdotações plurifacetadas, etc, etc. A gente pode dizer que a pessoa que sofre da síndrome da dispersão consciencial, ela tem, no caso intermissivista, ela tem dificuldade de se utilizar das plurivocações ou as superdotações, ou não? Qual síndrome que você está falando? Que a pessoa da síndrome da dispersão consciencial. Não, a síndrome da dispersão, a pessoa está jogando tudo no buraco, né? Ela, nesse nível, ela desenvolve pouco. Porque a superdotação tem que ter lógica, racionalidade, discernimento. Senão não tem superdotação de nada. Dispersão é a coisa mais comum que tem por aí. Entende? Como todo mundo, nós aqui, por exemplo, todo mundo aqui é plurifacético, é versátil, é polivalente, tem muita experiência em diversas áreas. Então, ser disperso aqui é coisa banal, é até burra, entende? Nós somos da organização. Então, é necessária essa organização para a gente chegar na serenidade. Dispersão é tolice, é bobagem, é patologia, é desvio, é transviamento. Entende? Pensa nisso. Ok. No mesmo verbete, na próxima página, né, a página 41, em adendo, na alternanciologia, eu colocaria, o senhor coloca o seguinte: a alternância de tarefas amplia a automotivação e o rendimento psicomotriz intelectual. Ponto. Atua de modo profilático. Eu não sei, uma ideia seria colocar uma vírgula para que ela fizesse as vezes do pronome, chamando novamente o item, alternância de tarefas. Então ficaria mais ou menos assim: a alternância de tarefas amplia a automotivação e o rendimento psicomotriz intelectual, vírgula, atuando de modo profilático. Apenas uma ideia. Mas que eu quero é fazer a pessoa parar para pensar. Isso é de propósito. Okay. Tem uma série de frases curtas. Eu entendi. Por exemplo, logo em seguida eu falo: a evolução é eterna. Sim. E não existe consciência acabada. Eu entendi. Logo nessa continuação, como se observa a vírgula, essa vírgula, ela tem que vir acompanhada de outra vírgula. Como se observa, vírgula, em todas as abordagens onipresentes do universo, vírgula, tudo está em contínua mudança.
Mas isso, ó, eu acho isso tudo, isso sai na diurese, eu acho tudo isso variável. Ok. É aquele negócio que você faz como variante, entendeu? Eu acho que a gente tem que julgar com o processo das palavras. Tudo é jogo de palavras. A gramática ela é muito boa, até um certo nível. Mas eu não sigo tudo, não. Certo? Mas isso aqui a gente pode, em homenagem a você. Olha, Obrigado. tudo que você olhar por aí, nós vamos pôr. Ok, obrigado. Entende? Rodrigo. Vamos pôr aqui uma vírgula. Professor, deixa eu continuar no dicionário, já que ele falou. Aqui na página 40, na rotinologia, na quarta linha, o senhor fala, aliás, na terceira, precisamos alternar as atividades de tempos em tempos, inclusive o serenão precisa disso. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Até o serenão Não, precisa o que nós estamos alternar, falando senão aqui é o seguinte. As atividades a gente tem que alternar, mas sem isso que eu estava falando, a dispersão. Está entendendo? E outra coisa, você tem que ter a divisão de atenção e saber fazer várias coisas simultaneamente. Com o passar do tempo, isso é normal. A serenologia é baseada nisso. Agora, o que ajuda demais isso aí é a vivência acumulada da pessoa que é veterana e ela alcança taquirritmia. Ela faz as coisas com rapidez e eficácia, sem erro. Então, esse é que é o caminho que nós estamos falando aqui. Agora, por isso que é omnitransformismologia. A vida, o universo, a evolução, as consciências, elas estão subordinadas ao transformismo permanente. Tudo se transforma, tudo, o tempo todo. Então, isso aqui é que a gente quer mostrar. Agora, ó, tal reação pertence à estrutura da parafisiologia do paracérebro. Então é extrafísico também. Né? Então, o problema é o seguinte. Quem é que são as consciências mais evoluídas? Aquelas que têm o paracérebro mais dinâmico. Ele atua mais, ele potencializa as manifestações com mais rapidez e eficiência. Entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Rodrigo. Só continuando nessa linha de pensamento sua, o senhor comenta muito sobre essa questão de ter essa linha de pensamento paralelo, né? Prestando atenção em tudo que está e, ao mesmo tempo, continuando fazendo isso. Como é que é o Valdo Vieira antes dessa condição, exatamente? Como é que foi esse crescendo? Olha, esse meu negócio vem de muito tempo. Pelo meu problema de memória, eu tenho isso há muito tempo. Desde a época de Zéfiro? Tem umas coisas que eu acho que influem nisso. O meu problema, por exemplo, é essa minha tendência de defender a assistencialidade. O meu processo de ser ambidestro. Entendeu? O meu problema de ter sangue de doação universal. O tipo. Eu acho que isso tudo influi. Com o passar do tempo, o seu paracérebro vai influindo e se mantém influindo na paragenética. A paragenética influi na genética. Se você entra numa família, um pomar genealógico, uma árvore genealógica adequada, você está entendendo? Você domina aquilo. Então, por exemplo, o meu processo de diversificação, eu mesmo acabei de falar para você aí antes, que eu não sigo tanta gramática. Que eu acho o seguinte, gramática é uma coisa que você vai até um certo ponto, para aquilo não ficar ignorante, errado. Mas é você que faz o seu estilo. A gramática, em muitas coisas, tem que ceder a esse processo. Então, o estilo da pessoa é que manda. A verdadeira linguagem não é a linguagem normal de todo mundo, é a linguagem pessoal de cada um. Entende? Agora, veja, isso tudo parece ser muito egóico e não é. Isso é policármico. Porque a hora que você começa a pensar desse modo, você abre-se para o mundo, abre as portas para o cosmos. Então, você tem o atacadismo, você já não usa mais o varejismo. Você não faz as coisas de um por um. Você faz por atacado e com o mesmo resultado, com o mesmo dinamismo, com a mesma renda, o mesmo saldo. Sabe, o rendimento econômico evolutivo é o mesmo. Então, isso aí é que é o sério. A gente tem que entender essas coisas. Agora, o que eu vejo, então, é o seguinte. Procure ser o mais universalista possível em tudo. Nos seus pensênios, nas suas manifestações, nos seus posicionamentos. Universalismo, universalismo.
Eu chamo isso de holofilosofia. Quer dizer, reunir tudo. Eu leio de tudo quanto é tipo. Sempre tem alguma coisa que serve. O pior livro, o mais errado, às vezes você aprende alguma coisa. Às vezes você vai aprender um erro que você não sabia. Através do negócio que está errado lá no livro da pessoa. Então, o problema é essa visão cosmovisual. Sair da monovisão. Entendeu o que quer dizer? Outra coisa, a maior prova dessa história, que esse é o caminho, é que os serenões, por exemplo, eles cuidam de continentes. Já a consciência livre, ela já mexe com galáxia. Olha só, a amplitude, a grandeza do processo. De modo que quem está aí mexendo só, por exemplo, gestação humana, ainda é pequeno. Tem que começar a mexer na gestação consciencial. Entendeu? E por aí vai. Tudo se expande. Outra coisa, quem faz assistência de tacon, de consolo, de consolação só, ainda é pequeno. Tem que fazer esclarecimento. Outra coisa, quem perdoa uma pessoa e fica por isso, está errado. Ela tem que perdoar e seguir, fazer o follow-up, ajudar a pessoa a se reerguer, dar um jeito naquilo, mas não parar por aí. Então, veja, esse continuismo é a mega fraternidade. Outra coisa, duplismo, a dupla evolutiva, ela existe como uma pinguela, você está entendendo? Para a pessoa acessar a humanidade e a para-humanidade lá, grande. Por aí vai, olha a visão grande. Outra coisa que eu falo, tem que destruir as paredes, as janelas e as portas. Acabar com isso. Entende? A vida é tudo devastado, deve ser tudo aberto. Agora é um perigo, né? No Brasil você não pode fazer isso, senão você é assaltado, tem milhão de coisas. Nós mesmo temos aqui, ó, no CAEC, uma porção de concertina para segurar a barra, e tem guarda aí o tempo todo. Então veja, nós estamos vivendo a baratosfera, entendeu? Faz parte do serviço. Só para continuar essa linha de pensamento que o senhor comentou em relação à paragenética, a gente pode se dizer, por exemplo, que a pessoa que hoje em dia possui a tendência ao déficit de atenção, ela é possível que em alguma ressoma anterior ela tenha tido a questão da síndrome da dispersão consciencial? Uma coisa pode levar a outra? Isso já vem de muito tempo. Quando a pessoa tem essa hiperatividade infantil, que depois ela passa para o período adulto, e ela fica um adulto desconectado, deslocado, isso aí mostra que é mais de uma vida, são várias vidas e é paragenético, patológico. Tá, e a gente pode dizer que existe essa condição, por exemplo, da pessoa ter iniciado com uma possível síndrome de dispersão? Não, mas isso é fichinho, mas tem muito mais coisa, e a dislexia. Um monte desse povo aí, principalmente as mulheres, tem dislexia, isso também faz parte do serviço. Entendeu? É o mesmo, é comorbidade que chama isso. Tá, mas... Tem várias comorbidades. Tudo bem, e nesse caso, nessa continuidade, a pessoa que queira sair dessa condição de déficit de atenção... A primeira coisa é se organizar e olhar o que é prioritário e colocar lá, a meta é essa, e fim de papo. Doa quem doer, morda na língua, mas tem que chegar lá. É assim que a pessoa acaba com a dispersão, porque a hiperatividade, até um certo ponto, é dispersão, é fuga. A pessoa não quer arranjar disciplina de modo algum. São as chamadas pessoas indomáveis. Ela tem que se dominar a si mesma, entende? Mas ela não consegue. Ela não consegue. O problema é dela. Não são as pessoas que têm que dominar ou domar a lioa. Não, é a pessoa que tem que dominar. E ela tem dificuldade para isso. Agora, há uma tendência, quando a pessoa vai mudar, de entrar em depressão, de cair numa hiperexcitabilidade, que isso você sabe também, está assim, ó, com a hiperatividade. Entende? Se dizer. Na questão profissional, como podemos diferenciar a vocação no sentido de fazer o que se gosta do que seria uma automimese de outras existências? Ó, isso aqui que é a pessoa. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Pois é, seu. Ela não falou aqui, mas...
Tem a ver com verbete, eu não sei se a pergunta era para o professor Valdo, era para mim. Não, aqui não está falando, mas de qualquer você, é para você. De qualquer maneira, tem que ver assim, se essa automimese é uma automimese útil, pode ser uma automimese útil, né? Às vezes a pessoa está sendo médico há muitas vidas, isso é bom. Nós todos temos que ter automimese das coisas. Primeiro, quando você vem para cá, você tem que respirar. Você pensou quantas vidas respirando você já teve? É verdade. No entanto, toda hora você tem que respirar. Você está respirando aí agora. Não tem jeito. É dimensão respiratória aqui. Né? Pois é. Essa é uma dimensão de respiração compulsiva, imposta, não tem saída. Professor, o ato de perguntar para uma pessoa, enquanto dorme, certos assuntos, e a pessoa que está dormindo responder com alguma lógica, pode demonstrar um fato parapsíquico, é pura fantasia onírica? Não pode. Ela pode estar numa semi-possessão. E às vezes pode ser também que ela esteja dentro do personismo. Ela está, às vezes, descoincidida e está falando através do próprio corpo. E ela não sabe, às vezes, da situação. Tudo isso tem que estudar seriamente. De qualquer maneira, isso acontece muito com as pessoas sonambúlicas. A pessoa que perguntou é meu pai. E a pessoa que dormia era minha mãe. Minha mãe tem parapsiquismo. E o assunto era uma vida minha passada. O que eu preciso fazer para ter uma análise mais profunda? É examinar o seu processo com a sua mãe e o papai. Ver o que eles acham, ver como é que é você nessa história, e por aí vai. Tudo tem sua razão de ser. Agora, se ela é parapsíquica, vê até que ponto isso vai. Agora, conversa com ela e com seu pai, para ver as coisas com você. E analisa as suas reações, seu modo de ser, suas vivências. Isso ajuda. Rodrigo, aqui no ar, do lado da Tânia, fatologia, na folha 2, é a Cida que está falando, aqui em cima. A primeira linha, já sabia onde era. No final, o empreendedorismo conscienciocêntrico. Você pode aprofundar, por favor? Sim. Bom, eu destaquei aqui o empreendedorismo conscienciocêntrico justamente por ter relação direta aqui com o para-dever intermissivo, porque pode ser que a pessoa tenha se comprometido na intermissão, no curso intermissivo, a esse empreendedorismo conscienciocêntrico. Então, é uma hipótese que eu trago dessa relação que existe entre o para-dever, a pessoa ter esse compromisso do empreendedorismo conscienciocêntrico. Por isso que eu destaco aqui na fatologia. Mas aí é uma questão de cada um, né? A pessoa tem que analisar. Sim, o voluntariado estaria aí dentro? Olha, não necessariamente, porque o empreendedorismo conscienciocêntrico ele está mais alheio a essa questão do voluntariado, né? O voluntariado é você trabalhar diretamente e voluntariamente, sem necessariamente um retorno direto sobre isso. O empreendedorismo conscienciocêntrico pode ser de uma empresa conscienciocêntrica, por exemplo, né? Aí que a pessoa vai buscar a rentabilidade financeira dela. Então, é sob esse ponto de vista que eu trouxe aqui o empreendedorismo. Não necessariamente nesse ponto do voluntariado, mas na questão da empresa conscienciocêntrica. Ok. Obrigada. Rodrigo, na página 3, na binomiologia, na segunda linha, você poderia ampliar um pouquinho a cosmoética quanto ao binômio liberdade de escolha, obrigação autoimposta? Sim. Bom, a cosmoética, ela pode ser entendida aqui como um parâmetro nas nossas escolhas. Então, se a gente pautar as nossas escolhas, ou seja, as nossas obrigações que nós impomos para nós mesmos, pela cosmoética, é o ideal. Então, a partir do nosso código pessoal de cosmoética, a gente passa a pautar as nossas escolhas e as nossas obrigações que nós mesmos colocamos para nós cumprirmos, o ideal é a gente colocar como uma pauta, um parâmetro, um critério a cosmoética.
É esse o sentido que eu quis trazer com esse binômio. Alberto Betógrafo, com relação aos deveres programados para serem realizados aqui durante o período intermissivo, gostaria de saber sobre qual o melhor procedimento a ser tomado quando algumas convenções estabelecem regras para esses deveres possam ser realizados que não condiz com a realidade observada no momento. Está confuso o que está escrito. Você entendeu? Quer que eu leia de novo? Se eu entendi bem, ele está querendo dizer que existem convenções, seriam intrafísicas? Tudo indica. Parece que o que eu entendi também foi isso. O ideal é a pessoa saber lidar com todos os aspectos, os pontos que existem na realidade dela para cumprir os deveres dela, independentemente se existem convenções que foram feitas extrafisicamente ou se são convenções aí no sentido de obrigações impostas pela intrafisicalidade. A pessoa tem que ter essa flexibilidade para cumprir aquilo que ela se comprometeu, independentemente de todas essas dificuldades. Até que ponto o fenômeno da conformidade de grupo, estudado por Salomão Asch, onde o sujeito abre mão de suas convicções para concordar com o grupo, com o intuito de inclusão no próprio grupo, pode atrapalhar a conscienciologia? Eu não vejo. Isso aí, você quer falar alguma coisa? Isso aí é coisa de vocês aí, vocês é que gostam. Né? Salomão. Não, esse tem dois estudos clássicos aí da psicologia social. Pelo que ele está falando, me parece que ele está se referindo, foi um experimento que fez onde se colocava várias barbantes, seria mais ou menos assim, e estava combinado de todo mundo falar que o barbante A era maior do que o barbante B, sendo que na verdade era o contrário. E chamava uma pessoa que não sabia de nada. E vários desses experimentos, as pessoas tendiam a ir junto com o grupo, mesmo sendo evidente que o tamanho, o A era maior do que o B. Muita gente faz isso também para ficar livre da história, também, não é que aderiu, não. Mas aí, eles o colocaram, nesses estudos, eles mostraram a influência do meio, né, da questão social. Mesologia na percepção das pessoas. Falta que o nome é mesologia nessa história. Então, aí, em cima disso, você pode só repetir a pergunta, Valdo, só para fazer a conexão? Até que ponto o fenômeno da conformidade de grupo estudado por Salomão Asch, onde o sujeito abre mão de suas próprias convicções para concordar com o grupo, com o intuito de inclusão no próprio grupo, pode atrapalhar a conscienciologia? Totalmente. Porque aqui, o princípio da descrença. A pessoa tem que ter a autonomia dela. Tem uma coisa pior. Existe aquele princípio, com dois monólogos não se faz um diálogo. Nós aqui somos do debate. Dois monólogos, você não faz um. Perfeito. Se a pessoa só com ela é assim, pensa bem com o grupo. Não, e aí ela vai contra o princípio da descrença. Aqui. Isso aí banana é da esquerda e da direita. Agora, o que é que se passa que nós temos que entender? Princípio da descrença. A pessoa tem que fazer a experiência por ela. Por exemplo, não vai do bico daquilo que eu falo aqui, ou dos livros que eu escrevi, isso é besteira. Pensar por ela. A pessoa tem que seguir aquilo que ela vivencia. A gente dá as dicas, desanca, critica, acabe com isso. Agora, o problema que você não pode acabar é com a sua autocrítica para fazer a sua autovivência. Isso é que é importante. Então, vamos lembrar, com dois monólogos não se faz um diálogo. Presta atenção. Isso é terrível, a gente pensar. Quer dizer, a dialética não existe só na base de monólogo. Entende? Tem que haver. Não, e aquilo que você fala também da pseudo-harmonia. Então ninguém discorda de nada. Nós aqui somos do debate. Não pode ter. Outra coisa, a unanimidade, até o povão fala. A maioria das unanimidades são burras. Tem vários nomes que eles falam. Toda unanimidade, a tendência dela... Isso aí na jurisprudência também é um problema, porque o tribunal, o desembargador, ele para evitar trabalho, ele vai na... vai na onda, ele assina embaixo. Vou com o relator. Pois ele, às vezes, rasga o voto dele para não dar o voto divergente, que aí enseja mais um recurso. Pois é, isso é um perigo. Agora aqui, para você, Alberto Betógrafo. Além da técnica de suar sangue, não seria interessante inserir a forma dos traços pessoais e da retribuição pessoal,
Assim ajudaria as pessoas a mapearem seus paradeveres. Aí mexeu com vocês lá. Não, eu concordo com o aí. Rodrigo. Eu concordo, pode ser acrescentado sim, mas é que a gente já fala sobre isso, né, na questão da retribuição, ao longo do verbete, né, na questão dos trafores também a gente já fala ao longo do verbete, e eu não quis ser tão assim redundante. Então eu só coloquei essa técnica de suar sangue que ela já resume bem a questão dos paradeveres. Rodrigo, o paradever intermissivo, Eliana Quinoa, o paradever intermissivo tem relação com a cláusula pétrea da Proexis? Se não tem, se tem, qual é a diferença? Tem relação, sim, Eliane. Isso até foi falado, né, mais cedo aí no simpósio de proexologia, que a gente está debatendo os temas relacionados à Proex, e foi trazido justamente essa questão aí sobre a relação dos paradeveres intermissivos e as cláusulas pétreas. Eu ponderei muito assim sobre essa questão e o que eu concluí foi o seguinte: as cláusulas pétreas, elas são mais do que os paradeveres, porque as cláusulas pétreas, elas correspondem ao núcleo duro, ao núcleo rígido da Proexis. O paradever intermissivo, muitas vezes, pode ser que você assumiu um paradever durante o curso intermissivo e por algum motivo você acabou desviando da sua Proexis e não conseguiu cumprir aquele paradever. Mas isso não quer dizer que você está fadado ao incomplexis, né? Isso não significa que o não cumprimento de um paradever intermissivo vai te levar ao incomplexis. Por outro lado, se você deixar de cumprir uma cláusula pétrea, é muito provável que o seu complexis vai estar comprometido. Então, existe essa gradação. O paradever, ele é menos do que a cláusula pétrea. Mas isso não significa também que existam paradeveres que a gente pode considerar como cláusula pétrea, né? Aí tem que ver na proexis de cada um. O Rodrigo está estabelecendo jurisprudência para extrafísica. Rodrigo, na página 2, na efeitologia, você coloca os efeitos mediatos do cumprimento dos paradeveres intermissivos convergentes ao complexo. Você pode comentar um pouco essa relação do time no cumprimento dos paradeveres e da dificuldade da pessoa ver o efeito imediato e, portanto, ele deixa para mais tarde? Aqui no caso é o efeito imediato, né? Quer dizer, aquele efeito que tem uma característica diferida, né? Então é lá na frente. Mas aqui o problema é o seguinte: como eu trago na própria exemplologia, na questão dos paradeveres simples, compostos e complexos, pode ser que esse complexo ele pode estar relacionado a um paradever complexo. Então, são tarefas sucessivas e grupais, né? Então, o efeito é imediato, ele só vai ser observado, só vai ser vislumbrado pela pessoa quando ela cumprir essas tarefas sucessivas a contento com o grupo dela. Então, é um negócio muito complexo. Agora, ela já pode ver de maneira mais imediata um determinado paradever se ele for um paradever simples. Então, a pessoa, ela tem uma determinada obrigação que é pontual, ela realiza aquela obrigação, ela cumpre aquele compromisso que ela teve durante o curso intermissivo, ela cumpre aqui na intrafisicalidade e ela já consegue perceber de maneira mais imediata esse efeito, ainda que sutil, do complexo, né? Mas o que eu quis dizer aqui é dos efeitos mediatos, né? Então, esses paradeveres intermissivos que eu estou me referindo seriam os paradeveres compostos e complexos, né? Os compostos porque são tarefas sucessivas e os complexos também porque são tarefas sucessivas, mas correspondem a um grupo. Por isso que eu destaquei os efeitos imediatos, que são os mais importantes, na verdade, né? Porque esses que demonstram realmente um trabalho maior da própria pessoa. Eu quis dizer justamente para você comentar essa dificuldade que às vezes as pessoas têm no cumprimento da proexis, que como ela não vê o efeito imediato,
E como você está colocando aqui, o efeito ele é imediato, ele é a longo prazo, ela acaba não cumprindo determinadas tarefas que ela deveria cumprir, justamente por essa dificuldade de ver o efeito. Pois é, mas eu achei bem interessante. Sim, mas esse raciocínio seu também é interessante, porque assim, se a pessoa estiver lúcida e ela perceber que o para-dever intermissivo dela, complexo, é composto de atos sucessivos, ela vai perceber que existe um mini complexo, vamos dizer assim, um mini complexo a cada ato que ela vai cumprindo, que vai crescendo e vai formando esse ato maior. Então, pode ser aí um efeito imediato, né, desse cumprimento desses atos sucessivos, de cada ato, né, considerado como um mini complexo, uma satisfação ainda pequena, perto da satisfação que com certeza vai ser se a pessoa levar a contento esse para-dever intermissivo mais complexo. Na página 1. Página 2, parafatologia, na terceira linha. Os paracompromissos avançados em conjunto com o evoluciólogo. Parece que está faltando alguma coisa. O problema aqui é que o que eu quis dizer não seriam avançados, seriam avançados. Né? Okay. Porque avançado, o que significa? Em acordo, exatamente. Avançado vem de avença, né? Avença é acordo, é pacto, essa relação que eu quis fazer. É jurídico. Mas foi até o que eu comentei anteriormente. Porque se eu falo desavença, a pessoa sabe o que é desavença. Agora, se eu falo avença, a pessoa já não. Não, é muito usada, é só no tribunal. Mas é o juridiquês, esse é o problema. Mas o que eu quis dizer é justamente isso. Quando a gente nos comprometemos a realizar esses paradeveres, nós sofremos uma influência do evoluciólogo, né? Uma intervenção, um auxílio do evoluciólogo. Então, essa ajuda que o evoluciólogo nos dá, isso forma um compromisso nosso com o evoluciólogo, né? Isso demonstra até um certo grau de responsabilidade nosso com essa energia que o evoluciólogo empreendeu para nos ajudar. Então, é justamente isso que eu quero trazer à tona aqui, né? Que esses paracompromissos, eles, de certa forma, foram avançados em conjunto com o evoluciólogo. Quer dizer, tiveram um auxílio do evoluciólogo, e isso demonstra, até um certo ponto, uma responsabilidade que nós temos perante essa consciência. Rodrigo, por favor, na página 5, item 31, exaustivologia, tu comenta a respeito dessa questão de esmerar-se na qualificação tarística por meio da técnica exaustiva da picotagem de ideias. Dá para te ampliar essa ideia dessa técnica? Sim. Essa técnica exaustiva da picotagem é a gente pegar as ideias e picotá-las, né? Então, quer dizer, é uma técnica exaustiva, é uma técnica proposta aqui pela Conscienciologia, que nos leva a sermos exaustivos nas nossas abordagens. Então, pode ser, eu trago como hipótese nessas 100 hipóteses, pode ser que a pessoa nessa vida tenha como hipótese esse esmeramento, não sei se eu poderia dizer esmeramento, tá certo? Esmero, né? Esmero, exato. Esse esmero nessa qualificação tarística, porque o processo de comunicação, para ser bem feito, ele exige exaustividade. E eu trago aqui a técnica da picotagem justamente para auxiliar a pessoa nesse esmero da exaustividade. Porque isso qualifica a tares da pessoa. Então, por isso que eu trago uma hipótese, porque pode ser que a pessoa se comprometeu a trabalhar dessa maneira no curso intermissivo. Justamente para assistir melhor as pessoas. Rodrigo, na página 1, em fatologia, na segunda linha de baixo para cima, as autorretrocognições dirimentes. Você podia explicar? Sim. Bom, dirimente, o que quer dizer dirimente? Vem do verbo dirimir, né, que é resolver.
Então, essas autorretrocognições dirimentes são aquelas retrocognições que a pessoa tem justamente que resolvem dúvidas, solucionam dúvidas que a pessoa tinha quanto à própria realidade consciencial. Então, a partir do momento que ela vai desenvolvendo as suas autorretrocognições, ela vai desvendando o passado dela, ela vai resolvendo eventuais conflitos ou dúvidas que ela tinha a respeito da própria realidade. E isso tem relação aqui com o para-dever intermissivo, porque a partir dessas autorretrocognições dirimentes, ela pode ficar cada vez mais certa a respeito da tarefa, do cumprimento de tarefas que ela tem para fazer aqui. Está ligado ao intermissivo, então? Sim, pode estar ligado ao intermissivo, pode estar ligado a vidas passadas. Aí tem que ver qual é a tarefa que a pessoa tem que fazer. Ok. Na página, só continuando aqui, na página 2, em parafatologia, na segunda linha, a clarividência propiciando a autorrecuperação de megacons. Sim, eu falei também, já comentei sobre isso mais cedo, que isso foi uma experiência que eu tive no acoplamentário esse ano. É bom até enfatizar, né, novamente, porque é uma experiência pessoal. Sim. É até do acoplamentário que está acontecendo agora, né? Para as pessoas perceberem a importância desse curso, que, na verdade, esse verbete é fruto desse acoplamentário. Eu decidi escrever sobre esse tema a partir do acoplamentário. E no acoplamentário eu tive algumas experiências de clarividência que me propiciaram a recuperação de cons, né? E essa recuperação de cons tem me ajudado até hoje e continua me ajudando e continua norteando as minhas pesquisas. Foi um megacons, então, mesmo? Eu considero até como um megacon, porque foi realmente, me ajudou muito, né? E foi a partir da clarividência, da experiência parapsíquica de clarividência. Ok, gente, obrigado. Falando agora, no segundo tempo, sobre aquele quadro lá da recomendação. A gente não sabe por que as pessoas não falam, tá certo? Por que elas não participam. Agora, existe uma recomendação popular, que pode ser que seja o dito popular que elas estão seguindo, que é o seguinte: melhor nada dizer que dizer nada. Vocês estão entendendo bem? Pode ser que seja isso. Se a pessoa, ela pensa desse jeito, que ela não está interpretando nada, não está entendendo nada, ela precisa de dar um pulo lá na holoteca, começar a estudar alguma coisa, dar um jeito. Melhor nada dizer que dizer nada. Isso é dito popular. É provérbio, é máxima, é anexim. Entende? Então a pessoa chega aqui, ela está ouvindo, mas ela não entendeu nada. Então ela não fala porque ela não está dizendo. Então é melhor isso. Melhor nada dizer. Tem outro provérbio aí: quem não fala, consente. Né? Quem não fala, consente. Tem isso mesmo. É verdade. Entende? Agora, tem muita coisa popular, viu? Muita bobagem. O negócio é sério. Agora, uma coisa séria é o seguinte: gentileza é moeda barata, mas traz grandes dividendos. Isso é da diplomacia. Isso é a base. Gentileza é moeda barata, mas traz grandes, sabe, dividendos. Quer dizer, grande lucro. Então, se a pessoa poderia falar, pelo menos a gentileza, do jeito que a nossa amiga lá fala: seu verbete está ótimo, parabéns pelo seu verbete. Não é isso? Já é muito obrigado, já tem alguma coisa. Tem um outro ditado popular também que é: antes um sábio calado do que um burro falante. Tem disso. Tem muitos disso aí, não fala não, que negócio de dizer tem absurdo. Hein? Rodrigo, do dizer ao fazer vai grande distância. Em pouco, muito se diz. Entre o dizer e o fazer, há muito para acontecer. Tudo se diz e tudo se sabe. Isso é o povo que fala. Essa não dá nada, não dá certo. Valdo, mas no fundo é medo de se expor.
É o quê? A pessoa tem medo de se expor. Pois é, não, eu sei. Mas agora existe esse negócio aí da turma, né? Melhor nada dizer que dizer nada. Você sabe que o dito popular sempre é uma inversão de palavras com repetição de palavras, invertida, né? Isso aí é que é uma das técnicas máximas. Esse aí, por exemplo, é bem popular. Rodrigo, por favor, na tua taxologia, na página 5, eu queria que você me ajudasse a entender 2 itens, o 22 e o 23. Vou te perguntar o que seria do 23, que você trouxe aqui para nós a descrenciologia. Você falou da questão de abandonar a ideologia mística ou religiosa. A minha pergunta é no sentido de aversão dogmática, ou seja, é fácil abandonar a religião, mas quando a pessoa mantém a postura dogmática, ou seja, ela fecha os raciocínios muito rápido, tudo fica muito automatizado, que seria o extremo oposto do 22 que você falou ali da decidologia. Então a pessoa decide e fecha muito rápido. Ela acaba transformando ideias que poderiam ser aprofundadas em ideias mais dogmáticas. E aí vai para o outro extremo. O que você acha que a gente poderia qualificar nesse sentido? Qualificar a tomada de decisões? Você diminuir a percepção dogmática ou a atuação dogmática, digamos assim. O que eu vejo, sim, é a questão da dogmática. O grande problema é o universalismo, né? O que justamente restringe a amplitude das nossas abordagens é a nossa falta de universalismo, né? Que ainda a gente não consegue captar, de fato, a realidade universal que existe. Mas a questão de tomar decisões também evolutivas, críticas, ela também está diretamente relacionada a esse nível de cosmovisão, de universalismo que a gente tem. Mas a gente tem que tomar as decisões conforme o nosso autodiscernimento, conforme o nosso nível evolutivo. Então, a questão de abandonar a ideologia místico-religiosa, após o contato com o princípio da descrença, isso aí é quase um imperativo para o intermissivista. Então, isso, por ser um imperativo, eu considero que é uma decisão crítica. Sim. É uma coisa que ele precisa fazer já, agora. Quem é intermissivista, quem fez curso intermissivo, seita dogmática é uma coisa que não dá para admitir. Eu trouxe mais isso porque eu fiquei pensando na postura do Salvador, né, daquela pessoa que tem a intenção de ficar impondo e não consegue talvez atuar com essa postura mais universalista. Eu acho que isso que você falou contesta bem, né? A questão de desenvolver uma postura mais universalista. Acho que o ponto é justamente esse, para a gente abandonar essa postura mística religiosa, a gente adotar uma postura universalista. Né? Por favor, paradoxologia. Onde tem aí, eu não sei se você já falou, acho que não. O paradoxo de quanto maior o livre-arbítrio conquistado, maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico. Eu comentei fazendo uma relação aí com o que o pessoal falou em relação ao livre-arbítrio, né? Mas esse paradoxo, ele funciona da seguinte maneira: quanto maior o nosso livre-arbítrio, mais a gente procura estar dentro do fluxo cósmico. E o fluxo cósmico é um caminho que a gente escolhe, né? Que nós mesmos nos submetemos. Então, quanto mais discernimento, mais evoluídos nós nos tornamos, mais livre-arbítrio a gente tem. E mais a gente procura, a tendência pelo menos, é estar cada vez mais dentro desse fluxo. Né? Então você se submete voluntariamente. É uma submissão. Né? E isso é decorrente do seu livre-arbítrio. Então é um paradoxo, porque você tem livre-arbítrio para fazer o que você quer, mas por outro lado a sua vontade já está qualificada para estar dentro desse fluxo do cosmos. Então, você tem livre-arbítrio enorme, mas é obrigado a respirar sem parar. Já começa por aí, né? O fato de você ter ressomado já exige que você tenha que respirar o resto da sua vida, né? Isso já é implícito ao próprio processo evolutivo, né? Essa autoimposição. O determinismo
biológico, fisiológico do corpo humano. No estrangeirismologia, esse primeiro aqui, o axioma latino pacta sunt servanda aplicado por intermissível, coisa do tipo, mas é que eu procurei essa expressão aqui, não achei. Esse é a juridiquês também aí do nosso povo do direito. O pacta sunt servanda quer dizer o seguinte, que o contrato faz lei entre as partes. Essa é a tradução e essa é a máxima, é uma máxima do direito, né? Que o contrato faz lei entre as partes. Então, o que eu quero dizer é que esses compromissos que nós assumimos durante o curso intermissivo, né, ele se aplica ao curso intermissivo, nesse contexto do curso intermissivo. Porque esse compromisso, ele funciona praticamente como uma lei que vai nortear a nossa manifestação aqui, as nossas tarefas aqui nessa dimensão. Por isso que eu fiz essa relação do Pacta Sunt Servanda com o curso intermissivo. Então, Rodrigo, aqui no ar. Eu vou fazer uma pergunta, mas não é da verbete. Eu estou vendo a questão assim da sua calma, da sua tranquilidade, das várias alternativas que você oferece para as pessoas, né? Então eu queria entender melhor como é que funciona essa questão da flexibilidade mental, da pessoa ter assim um equilíbrio para poder ver as alternativas, várias alternativas, e não aquela alternativa única. Se você puder citar alguma técnica. O que me motiva a agir dessa maneira, eu acho que até uma tendência do meu próprio temperamento, é uma decorrência até do meu estudo com o paradireito. Porque o paradireito, ele te obriga a abordar, te exige a observar todas as hipóteses possíveis que podem ocorrer naquele determinado evento, naquele determinado fato. Então isso traz uma flexibilidade maior para a pessoa, porque ela analisa tudo quanto é tipo de precedente que existe relacionado àquilo. Então isso faz a pessoa pensar. Então isso é fruto de reflexão. Na verdade é autorreflexão. É a pessoa refletir cada vez mais das hipóteses possíveis que podem derivar daquele determinado fato ou parafato. Então é dessa maneira que eu penso, né? Tá, dessa maneira que eu procuro abordar as minhas pesquisas. É sempre exaurindo, esgotando todas as possibilidades possíveis. Tá, okay. Isso é próprio do paradireito, né? Tá ok, então. Agora, Rodrigo, já que todos os seus colegas estão aplaudindo você, e eu que sou da diretoria do Clube da Rabulística também estou aplaudindo, então a gente queria saber de você. Você acha que a turma do mensalão, eles vão ficar com a grade atrás deles ou vai ficar tudo na conversa? Eu acho que vai ficar na conversa, isso aí, viu? Infelizmente. Você ainda não admite, não? Os vacilões do STF não vão assumir? Não, eu acho que vai... estão tudo falando aí. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cesare Battisti. Ah, sim. A mesma coisa. Não vai dar em nada. Ele ficou a critério do presidente. Mas nesse caso é muito jogo político que está por trás disso. O problema é deixar de passar 7 anos para tomar, né? A rede do processo foi para folgar os políticos. Né? Mas como... Essa semana nós vamos saber se alguém vai atrás das grades. Agora, se não for também, vai haver um problema popular no Brasil. Pode esperar isso aí. Sabe o que depende? Depende também do sistema. A imprensa está falando que eles vão tomar atitude. Já faz algumas semanas. O que depende também é do regime inicial que eles vão começar. Se vai ser o semiaberto ou fechado. Tudo é conversa. O problema todo é o seguinte. Isso é o problema. Alguém tem que ir atrás das grades aí. A maioria deles. Se não for, vai dar problema. Vocês podem esperar. O Brasil, alguém vai pagar o pato. O prognóstico disso não é bom no Brasil atualmente. Porque está demais. Agora, a turma mesmo está falando, inclusive parece que o Fernando Henrique também falou, que no Brasil não tem mais oposição, é a imprensa. Agora arranjou uma segunda oposição, que é o STF. Se isso for, eles vão para a cadeia.
Isso aí já é alguma coisa. Até que, enfim, os vacilões vão dar um jeito. O povo já pôs o apelido dos magistrados do STF, Supremo Tribunal Federal, de vacilões. O povo, você sabe, a voz do povo é terrível, né? Às vezes ela é muito lógica, se diz com calma. Vacilões, é a pura verdade. Empurram com a barriga, você mesmo usou a expressão, empurra com a barriga. Aí. O Lewandowski é o maior exemplo disso, né? Que voltou atrás com os votos todos. Pois é. Esse aí é vacilão mesmo, né? Não, mas esse todo mundo... Total vendidão, vacilão, fala que compradão. ele é vendido. Existem os vacilões e os vendidos. É assim que são feitos. Agora, tem umas mulheres lá que estão brilhando. De vez em quando, ela fala as coisas que eu assino embaixo, qualquer coisa dele, fora de série. Agora, para você aqui, na Fatologia, página 1, quinta linha, poderia comentar as cláusulas pétreas da Autoproex? Acho que você já falou, mas pode falar de novo, tá? Não, eu comento novamente aí. É outra pessoa, de outro lugar. A questão toda, a relação que eu faço da cláusula pétrea é que alguns paradeveres intermissivos podem ter esse qualitativo de cláusula pétrea. Mas a recíproca não é verdadeira, necessariamente. O paradever intermissivo, ele não necessariamente é uma cláusula pétrea. Né? Por quê? Porque a cláusula pétrea é aquele cumprimento inarredável da pessoa. A pessoa não tem como escapar de cumprir aquela tarefa, aquela cláusula pétrea. Então, o próprio nome já diz, é uma cláusula rígida, né? Já o paradever intermissivo não. Às vezes a pessoa é um retomador de tarefa, está numa reproexis, e então ela deixou passar algumas coisas, mas isso não quer dizer que isso vai comprometer no todo o cumprimento da proex. Na trinomiologia, página 3, segunda linha, poderia comentar o trinômio sobrepairamento, anticonflitividade, autoincorruptibilidade? Sim. Bom, esse trinômio, na verdade, ele é um trinômio que mostra um meio, uma forma da pessoa cumprir mais a contento os paradeveres, porque a partir do momento que ela consegue sobrepairar a realidade dela, ela se torna mais anticonflitiva com os próprios problemas que ela tem. E ela se torna mais auto-incorruptível, ou seja, mais auto-imperdoadora com os trafares e os defeitos que ela tem. Os paradeveres, embora possam ser complexos, ela vai conseguir cumprir a contento eles, se ela reunir esse trinômio. Claro que é um trinômio difícil, sobrepairar e ser anticonflitivo, ser auto-incorruptível, é uma coisa difícil. Isso aí já exige da consciência um nível evolutivo, uma maturidade maior. Mas, de qualquer maneira, é um meio que a gente pode ver e pode tentar aplicar quando a gente já vislumbra que existem paradeveres mais compostos ou complexos, né? mais intrincados. Em Sinergismologia, página 2, final da quarta linha, poderia relatar o sinergismo, ideias inatas, retrocognições? Sim. O sinergismo, ideias inatas, retrocognições, é justamente o que eu menciono aqui na pensenologia, quando eu falo dos genopensenes, né? Tem o genopensene, são esses pensenes relacionados às ideias inatas. Então, se a gente consegue fazer um sinergismo dessas ideias inatas e das retrocognições, a gente vai ter cada vez uma noção maior dos nossos paradeveres. Então, fazendo esse sinergismo daquilo que a gente já traz naturalmente, das nossas vivências de outras vidas, a gente vai ter uma ideia, uma noção cada vez mais ampla das abordagens que devem ser adotadas por nós aqui no intrafísico e dos compromissos que nós assumimos no extrafísico. Na fatologia, pode aprofundar a homeostase pessoal de estar no fluxo do cosmos? Você começou falando sobre isso aí, é a segunda vez. Bom, a homeostase pessoal de estar no fluxo do cosmos como eu havia dito, é uma decorrência do cumprimento dos paradeveres. Então, à medida que nós vamos cumprindo os paradeveres, a nossa homeostase pessoal é uma consequência desse cumprimento.
Então, esse fluxo do cosmos, o cumprimento de paradeveres, eles estão diretamente relacionados. Porque a própria tematologia, o tema central é homeostático. Então, se nós cumprimos os paradeveres, nós vamos estar num padrão pensênico, numa vibração energética cada vez mais saudável. E isso vai facilitar a nossa homeostase pessoal e, consequentemente, a nossa entrada no fluxo do cosmos. O Verbetal poderia evidenciar qual o paradever intermissivo imediato e de longo prazo dele, bem como ele chegou às respectivas conclusões para fins de exemplificação? Sim. Bom, só deixar claro aqui que tem 100 hipóteses, eu não considero essas 100 hipóteses, por enquanto, para mim, né? Eu não digo que eu vou fazer todas essas 100 aqui, né? Não tenho condição ainda de afirmar que eu vou... A gente tem esperança. Eu também gostaria de poder fazê-las todas, né? Mas, por exemplo, um paradever mais imediato é aquilo que eu havia dito na questão da descrenciologia, que eu até utilizo a palavra logo. Então, quer dizer, abandonar ideologia, é o item 23 na página 5, que é abandonar ideologia mística ou religiosa logo após o contato com o princípio da descrença. Isso é uma coisa simples, né? Não é uma coisa complexa nem composta. É um ato, é uma decisão que a pessoa toma na hora. Então, foi uma coisa que eu fiz também. Eu venho do Espiritismo, né? Eu passei pelo Espiritismo, e logo que eu tive contato com a Conscienciologia, eu já tomei a decisão na hora que o Espiritismo já não era mais para mim. Eu já tinha que, vamos dizer assim, rumar por outros mares, né? Mares mais avançados. Então, esse pode ser considerado um paradever intermissivo simples. Agora, a longo prazo aqui a gente tem vários, né? Por exemplo, no item 38, holocerebrologia, preencher os dicionários cerebrais com vocábulos e conceitos inéditos. Isso aí demanda tempo, isso aí requer muito estudo. A pessoa tem que se debruçar, de fato, em pesquisas para poder preencher esses dicionários cerebrais de uma maneira razoável, né? Por exemplo, ser capaz de promover a auto-mega-euforização, item 50. Isso aí também é uma coisa que demanda tempo, demanda um domínio energético avançado. Isso é uma coisa composta. Tem vários exemplos aqui, é só analisar mais a fundo que dá para perceber. E pelo menos esses dois que eu mencionei são objetivos que eu tenho. Eu pretendo, quem sabe... Todo mundo aqui tem uns 3 desses que a turma domina bem. Então. Isso aí, quem sabe um dia eu chego lá. Agora aqui. Professor, sou espírita e no espiritismo não obtive uma resposta sobre o fenômeno do sonambulismo que me fosse plausível. Gostaria de saber o que a Conscienciologia pensa sobre esse fenômeno. O sonambulismo é um fenômeno complexo e é preciso ser estudado caso por caso para ver o nível que ele atinge. Agora, de modo geral, é uma alteração da, vamos dizer, autoconsciencialidade da pessoa. Então, quase sempre, às vezes, ela pode estar descoincidida. Essa descoincidência, ela pode estar sozinha ou pode estar acompanhada por assediador. Então, a primeira coisa que a gente recomenda para o sonâmbulo é o seguinte: jamais dormir ou viver em prédio de apartamento. Só morar e viver em andar térreo, em casa, porque senão ele se atira da janela. Isso é um perigo devido ao processo de assédio. Eu já vi mais de um caso que isso aconteceu. Não adianta colocar grade, não, que ele sai e vai se julgar em outro lugar, por causa do assédio que tem. Não dá. O ideal é não morar nem dormir em andar, segundo andar em diante. Não deve. Professor, minha mãe dessolou há mais de 10 anos por esclerose múltipla. Ela viveu fervorosamente como testemunha de Jeová, com esperança de que seria ressuscitada no paraíso e reencontraria todos nós após o Armagedon. Após a dessoma, eu saí da seita em busca de resposta
para as minhas dúvidas existenciais. Este ano consegui desenvolver certa clarividência por conta dos exercícios energéticos. No entanto, mesmo após evocá-la, ela não apareceu para mim. Pensei que ela estivesse ansiosa em estabelecer contato comigo. É possível que ela ainda esteja iludida com as crenças? Quais fatores podem impedir o contato? Olha, tem 1001 fatores. O ideal, deixa ela em paz, deixa ela seguir o destino dela. Se precisar, quando você dessomar, você cuida da sua mãe, se precisar. Professor Rodrigo, poderia esclarecer na binomiologia, página 3, na penúltima linha, a cosmoética quanto ao binômio liberdade de escolha e obrigação autoimposta? Sim. Bom, isso eu já comentei sobre isso, fiz até a relação aqui com a paradoxologia, e é justamente isso. Quanto mais livre-arbítrio a gente tem para decidir, para escolher, e mais lucidez e autodiscernimento, mais a gente procura assumir deveres que tenham um cunho ou uma natureza evolutiva, que procure ajudar e auxiliar o maior número de pessoas dentro da TARES. É importante também a gente enfatizar a questão da TARES. Então, esse binômio, ele só vem para explicitar essa realidade de que quanto mais livre-arbítrio qualificado pela nossa lucidez e autodiscernimento, mais para deveres e tarefas evolutivas nós assumimos. Professor Waldo. Rodrigo, na página 1, estrangeirismologia, o que seria o tour de força evolutivo? O tour de force aqui é uma expressão em francês, quer dizer aquele esforço maior, aquele esforço grande que a pessoa faz em prol da própria em prol da autoevolução, né? Então esse estrangeirismo é para dizer que os paradeveres intermissivos eles exigem um esforço grande da pessoa, seja ele qual for. Professor Waldo, no verbete do dicionário Omnitransformismologia, o senhor comenta que na rotinologia que o ideal é você ultrapassar a rotina para não cair na estagnação, né? Agora, a rotina útil, ela é importante, criar hábitos saudáveis. Mas ela é evolutiva. A rotina útil, ela evolui, ela progride, ela se desenvolve. Pois é, de certa forma você reinventar sua rotina. Ela é útil porque desenvolve. Ela evolui. Se não fosse, ela não seria útil. Uma pessoa que fica paradona dentro da rotina, ela regride. Não tem evolução. Valdo. Parada, estagnação é andar para trás. Na questão da consciência. Rodrigo, aqui o item 54, da página 6, o que você quer dizer com nascer em determinada mesologia? Amplie isso aí, por favor. Sim. Página 6, 54, logo em cima. O que eu quis dizer aqui é o seguinte, quando a gente nasce em um determinado lugar, isso não é por acaso, né? Tudo bem. Mas a mesologia, ela pode ser um fator determinante para a nossa evolução. Então, a pessoa ela se compromete a nascer naquele determinado lugar. Ela assume aquela responsabilidade de nascer naquele meio, porque ela está visando a evolução dela. Né? Então, a gente tem que pensar sobre esse ponto de vista. Quer dizer, a mesologia que a gente nasce tem algum motivo. Então, foi a gente que escolheu? A gente se auto-submeteu a essa mesologia? Por quê? É isso que a gente tem que ver. Isso pode ser um paradever da pessoa. A pessoa se comprometeu no curso intermissivo, é um dever que ela assumiu. Tá. Não tem jeito. Eu me refiro mais assim, é a frase. Será que ela está completa? Nascer em determinada mesologia, por quê? Você explicou, tudo bem. Mas o que estaria faltando? Não, está realmente completa aquilo que você explicou agora, na frase aí, nessas 4 palavras? Que pode... É que ficou um entendimento talvez explícito. Um leigo, eu entendi bem, eu compreendo. Talvez um leigo no assunto, talvez assim, poxa, o que quer dizer com isso? Porque se ele vê assim o tema, paradever intermissivo, aí ele relaciona nascer em determinada mesologia, é só fazer a relação. Que nascer em determinada mesologia era um paradever que foi autoimposto pela própria pessoa. Aí o porquê dela ter feito isso, aí tem que analisar cada caso. Professor Waldo,
Aqui. O senhor poderia aprofundar o comentário que o senhor fez nos primeiros 30 minutos de tertúlia sobre o encaminhamento das pessoas que nós tivemos dificuldade? O senhor disse, limpa a situação e depois ainda faz o follow-up. Poderia falar um pouquinho mais? O problema todo é o seguinte, a pessoa acha que ela perdoou, tem que deixar para lá e esquecer. Isso é um erro. Na verdade, não é assim. A gente tem que fazer assistência. Se perdoou, é porque tinha alguma coisa errada com aquela pessoa. Sim. Às vezes ainda precisa de assistência. Só o perdão não resolve, não. Ajuda, mas não resolve. Então é preciso da gente continuar fazendo follow-up, fazendo encaminhamento, fazendo uma ajuda, continuar. O senhor acha interessante, então, fazer o resgate dessas dificuldades de pessoas que nós temos no passado? Sim, porque senão, olha aqui, se isso for assim, e você teve também participação real naquilo, se você não resolver ali, você vai resolver mais tarde. De qualquer maneira, a interpretação do grupo Karma se instala. Grupo Karma, não tem saída. Como é que faz? Então, vamos enfrentar o leão. Faz parte do serviço. Micrófono. Aqui no... Essa assistência pode ser feita também na TENEPS, né? Com relação ao assunto que ela... Pode. Mas agora, às vezes é necessário olhômetro, olho no olho, ajudar a pessoa cara a cara, face to face, diretamente, para ela saber que você está ali. Porque se ela aceitou um perdão, ou se ela perdoou, ou alguma coisa entre vocês aconteceu em matéria de perdão, sempre é bom ver, porque uma pessoa, se ela já está atuando positivamente em favor da outra, ela pode continuar a atuar melhor. Entendeu? Então, pessoalmente, às vezes é importante também, não é só a TENEPS, não. Entende? Precisa de ver isso. A TENEPS sempre ajuda. Mas, às vezes, nesses casos aí, às vezes... o face-to-face, tete a tete, entendeu? Cara a cara, às vezes ajuda mais. E tem a chance de cair no outro extremo, inclusive, de qualificar ainda mais a relação e aproximar bem mais as consciências. Não, às vezes vai melhorar, né? A situação, cria uma amizade. Isso aí é que é importante. Rodrigo no ar, aqui. Tudo bem? Eu gostaria que você explicasse ou aprofundasse o item 44 da taxologia, na página 5, a intrafisicologia, fixar-se na condição de âncora consciencial externa nesta dimensão material a fim de concluir os artigos imutáveis da autoproexis. Sim. Por favor. O que eu quis dizer aqui foi o seguinte, essa expressão âncora consciencial externa, até um verbete aqui do professor Val, e aqui, em síntese, o que eu quis dizer é que a gente precisa, primeiro, nos fixar nessa dimensão física, ou seja, pé de meia, a gente tem independência financeira, econômica, enfim, reunir qualidades intrafísicas, materiais, a fim de concluir esses artigos imutáveis autoproexis, que são as cláusulas pétreas, né? Eu estou chamando a atenção mais para a questão das cláusulas pétreas. Obrigada. Rodrigo, só uma pequena correção aqui, é ancoragem o verbete. É ancoragem, é verdade. Então, só para completar. Poderia, aproveitando a listagem dos 100 aí da taxologia, eu pergunto se não podia ser usado isso como inversometria. Até certo ponto pode, né? Pode sim. Até porque nos requisitos dos 700 experimentos, eu me incluo no máximo 2 itens. E aqui eu fiz uma tabulação e consigo atingir 38 itens. Então, mas aqui, Eucardio, é o seguinte, essa listagem não é direcionada
somente para os inversores, né? Essa listagem é direcionada para todo intermissivista, né? Então, por isso que talvez exista essa diferença aí de quantitativa que você... Sim, não, eu estou falando de intermissivista mesmo. Sim. Não sei se eu me expressei mal. Outra coisa, 38%, quer dizer, um terço. Ele é um terço, 100%. Está chegando lá. É um índice que pode ser também aplicado na metragem. A indexometria já foi escrito muitos itens sobre esse processo. Eu preciso de ver os que batem, como é que é. Tem muita coisa nesse sentido. Oi. Rodrigo. Alô? Ô, Rodrigo, na página 3, não sei se o pessoal já te passou isso aí, no item politicologia, faltou o I ali no politicologia. Aonde? Politicologia, no item, na página 3. Tem razão, está faltando o I aí. Rodrigo, em relação à pergunta do Eucardo, desde a primeira vez que eu li a taxologia, me lembrou muito as leis da Proexis. Tu fez alguma relação, chegou a fazer alguma relação em relação a isso? Como é que tu vê essa interação do para-dever e as leis da Proexis? Tem tudo a ver com as leis da Proexis, né? Mas eu acho que já é uma coisa que corre em paralelo com as leis da Proexis. Tanto tem a ver que eu trago até na própria definição do verbete, né? Que os para-deveres intermissivos, eles compõem parcela magna de toda a programação existencial. Então, as leis da Proexis, elas correm em paralelo a esses para-deveres. Elas obedecem à racionalidade propostas por essas 14 leis da Proexis, né? Então, elas têm relação aí bastante estreita com o tema, sim. Rodrigo, nós esperamos mais 200 verbetes da sua parte, sabe? É a turma do direito e a turma da rabulística que pede isso, tá certo? Nosso comerciário. Obrigado. Hoje tivemos 93 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais e 31 perguntas online. Temos os recados do Eduardo sobre CP2, junto com a Patrícia, a Laisa sobre CP3, o Mário sobre redes parasociais e o Jarbas sobre o curso Apolônio de Tiana. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Olá, boa tarde a todos. Certamente um dos paradeveres intermissivos do nosso grupo evolutivo é a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então faça como o nosso jovem intermissivista intelectual, o Rodrigo Marchioli, que apresentou o verbete hoje, e torne-se um amigo da enciclopédia. Então você, sendo mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, você está contribuindo, dando a sustentação financeira para a produção da enciclopédia, para a transmissão diária das tertúlias, toda a manutenção dos custos, do custeio do holociclo, da holoteca, do tertuliário. Nós temos hoje 460 amigos, nós precisamos de 600 amigos para poder fazer frente a todas as despesas e os custos mensais dessa estrutura enorme que nós temos aqui. Então, o nosso convite para você renovar sua assinatura e para você também fazer adesão ao programa Amigos. É muito simples, liga no 45 35 25 26 52, você pode fazer com cartão de crédito em 12 vezes rapidamente. Nós agradecemos aí a sua participação como amigo da enciclopédia. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso ECP2 em Buenos Aires. O curso ECP2 ele funciona na base de imersão em hotel de 3 dias. Tem 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos a partir de técnicas avançadas de movimentação de energias conscienciais, proporcionando uma reorganização parasináptica, ativação da holomemória, uma trégua temporária dos heteroassédios e uma reurbanização a partir das neo-ideias adquiridas, favorecidas pelo campo. À tarde nós temos os debates e os esclarecimentos das dúvidas. O fato do curso ser em Buenos Aires, ele proporciona uma vivência em um holopensene internacional. Seria esse um paradever intermissivo? Eis aí a questão. O ECP2 de Buenos Aires é sempre um evento grandioso. Neste momento, 36 pessoas estão fazendo as malas para entrar
neste holopensene de reurbanização extrafísica. Ainda há tempo, vamos conosco. Entre em contato pelo e-mail scp2@iipc.org. Obrigada. Esperamos vocês lá. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Eu me chamo Laisa, tenho um convite bem especial para fazer a todos vocês em nome da Assinvexis. Ano que vem, nos dias 19, 20 e 21 de julho, nós faremos aqui em Foz do Iguaçu o curso SCP-3 Pro Campus de Infectologia. O curso SCP-3, ele tem uma dinâmica de funcionamento muito parecida com o SCP-2, né? Os professores Eduardo e a Patrícia acabaram de explicar um pouco como que é o SCP-2, sendo que a diferença é que o SCP-3 ele é um curso aberto ao público, sem pré-requisitos. Então é uma grande oportunidade que você tem de estar convidando pessoas que tenham interesse em conhecer a conscienciologia, vivenciar campos bioenergéticos e se aproximar das ideias para ver o grau de afinidade e, quem sabe, também se identificar com algum para-dever intermissivo. Então, esse curso, como a gente está fazendo com bastante antecedência as divulgações, a gente está conseguindo fazer um preço bem especial, com mais de 25% de desconto. Quem quiser saber mais informações, pode nos fazer uma visita no stand que temos ali no acoplamentário, no auditório do CAEC, ou também mandar um e-mail para a gente no scp3@sinvexis.org. Neste mesmo final de semana, além da gente estar fazendo esse convite aqui em Foz do Iguaçu, nós estamos convidando os participantes do SCP-2 de Natal, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba. Então, há pelo menos 5 cidades que estão recebendo neste momento o convite para o SCP-3. E isso representa um pouco do que significa o SCP-3 em larga escala e um número máximo de pessoas. Então, quem quiser saber mais do SCP-3, diretamente de professores experientes, o professor Hernandes Leite, o professor Mário Oliveira, participou conosco de um convite do SCP-3 e nós gravamos esse convite, colocamos no canal da Assinvex no YouTube. Então, se você quiser acessar o canal da Assinvex, pode ouvir esse convite diretamente do professor Hernandes Leite, que é o EPCOM do curso, e também do professor Mário Oliveira, que é um dos professores mais experientes neste curso de campo. Então, obrigada a todos e sejam todos bem-vindos ao SCP-3 Pro Campus de Infectologia. Boa tarde a todos. Informamos que as redes parasociais de interassistência, RPIs, elas continuam cadastrando os assistentes, conscienciólogos residentes em Foz do Iguaçu. Atualmente encontram-se em fase de implantação e desenvolvimento as seguintes redes: as redes de acompanhantes, coordenada por Inês Olê, a rede de apoio financeiro, coordenada por Meire Rodrigues e José Carlos Tritinalha, a rede de apoio jurídico, coordenado pelo CIAJUC, a rede de apoio em enfermagem, coordenada por Lourdes Almeida, e a rede de apoio médica, coordenada por Alan Gurgel. Os interessados em atuar como assistente deverão enviar um e-mail para rpis.assistente@oec.org. Então, o que acontece? Os assistidos estão chegando, pessoal. Então nós precisamos da ajuda de vocês, daquelas pessoas que querem ampliar um pouco, aumentar um pouco o seu processo assistencial, então que entre, que nos ajude nesse projeto, que é um projeto supra-institucional. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer o convite para aquelas pessoas que têm interesse no estudo da história do parapsiquismo, para o curso sobre Apolônio de Tiana, que será realizado no dia 4 de novembro, na sede da CIP, aqui no Discernimento. Será um curso do dia todo, né, das 8h30 da manhã às 18 horas da tarde, onde vai ser estudada essa personalidade ícone da história do parapsiquismo, e serão abordadas a sua história, a sua biografia, o seu memoricídio praticado pela Igreja Católica em prol da personalidade de Jesus de Nazaré, o seu legado e influência política também em torno dos imperadores romanos e seu legado para o futuro. Todos aqueles que têm interesse no estudo dessa personalidade singular, nessa história do parapsiquismo, está feito o convite aqui para o dia, então, dia 4 de novembro, domingo, participar conosco aqui na CIP, na sede da CIP. Obrigado, boa tarde. Para amanhã teremos o verbete Cartesianismo.
A especialidade é Cogniciologia, de autoria do professor Arlindo Alcadipani. Obrigado pela sua presença e até amanhã.